Nós estamos encerrando a nossa conferência missionária de 2012, se bem que não cansamos de falar sobre missões, que está no nosso DNA, é o nosso principal assunto, é a proclamação do Evangelho de Jesus aos povos. O pastor Gary Parker está desde sexta-feira conosco, tem ministrado a palavra, falou pela manhã também no seminário sobre trabalho com ribeirinhos. Ele está acompanhado de sua esposa, Sandra, filha. Ele vai apresentar a família. E só quero dizer que é um irmão, uma família muito querida. Eles nos receberam durante os 3 anos que tivemos lá no Pará, com todo carinho. Eles, Sandra, nos acolheram lá no Palavra da Vida Norte, enquanto ajudávamos durante a semana, dando aula e de alguma outra forma, no Palavra da Vida ali. Final de semana saímos para a comunidade João Pilatos, para trabalhar naquela comunidade ribeirinha. E fomos então muito bem recebidos, não somente nós, mas alunos como Mariana, que passou pelo PV, Cássio também é formado no PV Norte, e outros que ainda estão lá, e outros que irão, certamente. E tem recebido membros dessa igreja com todo carinho, dando toda a assistência e o treinamento missionário que desejamos para os vocacionados da nossa comunidade. A minha oração é que Deus continue abençoando essa família e os missionários que ali estão. No IMPV está Richard e Johanna, que são missionários dessa igreja, trabalhando também com o PV Norte. E oramos para que aquele seja um instrumento de preparo de missionários para campos diversos. E oramos também para que o Senhor use nessa noite em nossas vidas para a sua glória. Boa noite a todos. Prazer para nós estarmos aqui durante esses dias participando dessa conferência. Quero dizer que tem sido uma grande bênção para a minha vida, a vida da nossa família, estar aqui no meio de vocês. Temos sido desafiados e abençoados pelas pregações, pelo campo minado, E todas as atividades aqui durante a conferência têm sido uma bênção em nossas vidas. Agradecemos o convite e o privilégio de estar aqui fazendo parte desse tempo com os irmãos, e oramos que Deus tenha usado as nossas vidas também nas suas vidas, como Ele tem usado as suas vidas na minha vida, na vida da minha família. Quero também agradecer à igreja pela parceria através desses anos com o Ministério da Palavra da Vida Norte, através dos alunos que têm enviado, também os missionários que têm enviado, o próprio pastor e sua família que foi enviado também para estar ministrando ali no nosso meio. O ministério como Palavra da Vida Norte não acontece sem a parceria da igreja. E nós contamos com a Igreja das Graças como um grande parceiro do nosso ministério do PV Norte. Nós precisamos de vocês e louvamos a Deus pelo que já temos experimentado de parceria e aguardamos com grande expectativa dias maiores avante. O pastor falou, a gente gostaria de ver mais alunos chegando com a gente, mais missionários indo para o campo, e agradecemos a confiança da igreja na nossa instituição para o preparo desses obreiros para o campo. Vamos tentar continuar sendo fiel para prepará-los nesse fim, e contamos com as suas orações. Então, muito obrigado pela essa parceria. Quero dizer que Sérgio, Miriam, Levi foram peças muito importantes durante o tempo que eles estiveram lá. Supriram necessidades que tivemos no campo bem nítidos. E é impressionante como Deus tem trazido as pessoas certas no momento certo para fazer a obra certa. Estão de volta aqui, sendo uma bênção no meio de vocês. Mas a gente está com saudades também, Então, estamos apenas emprestando eles para vocês um tempo, viu? Tá?
Mas muito obrigado pela parceria, também pelo tempo aqui com vocês. Como falei, tem sido uma bênção para as nossas vidas. Queria apresentar minha família. Tem essa foto, nem toda a minha família está aqui. Está aqui a minha esposa e a nossa caçula, mas nós temos mais 2 filhos que não estão aqui. Michelle, que tem 21 anos, está fazendo uma faculdade na Califórnia. Acabou de voltar de uma viagem de 10 semanas na Índia, onde ela estava servindo o Senhor ali. O nosso filho Josué, com 19 anos, está começando os seus estudos na Palavra da Vida em Nova York. A quinta-feira da semana que vem, eu e Sandra vamos para os Estados Unidos para levar ele até a Palavra da Vida ali, para ele iniciar os seus estudos ali. Então, contamos com as suas orações por eles enquanto preparam para a obra do Senhor. A nossa caçulinha, a Mackenzie, está aqui conosco. Vou pedir que a Sandra e a Mackenzie levantem, eles gostam muito disso, de ser reconhecido, né? A Sandra está ali, a Mackenzie. A Sandra é que tem cabelos curtos, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Isso também está conosco aquela que está aqui conosco, a nossa filha adotiva durante essa semana, colega da Mackenzie, que veio curtir as praias de Recife durante esse tempo, né? Obrigado, podem sentar. Louvo a Deus pela família que Ele me deu. E os meus filhos, eu acho muito bonitos, os meus filhos, né? Graças a Deus puxaram a mãe e é uma bênção do Senhor ter uma família que ama o Senhor e está servindo o Senhor, uma grande dádiva de Deus para a minha vida. Contamos com as suas orações. Se gostaria de orar por nós, nós temos essa foto, né, impresso, se você quiser levar, está ali com Sandra, pode pegar com ela, orar por nós e lembrar de pedir pela nossa família, pelo Ministério da Palavra da Vida, diante do nosso Senhor. Também temos alguns folders do Projeto Marcos, está também com ela ali. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o curso de missões que oferecemos, pode pegar o folder ali depois do culto. Hoje à noite eu gostaria de falar contigo sobre o que eu chamo os básicos de missões. É importante a gente voltar para os princípios básicos. Eu lembro uma vez, durante o ensino médio, jogava no time de basquete do nosso colégio. E uma noite nós estamos jogando contra um time que a gente já havia ganhado. Ganhamos dele na casa deles, eles estavam na nossa casa e antes do jogo a gente estava já planejando como iríamos comemorar a nossa vitória. Mas sabe como é, quando você é muito confiante, nós começamos o jogo querendo jogar bonito, impressionar as garotas e assim por diante. Mas estávamos perdendo o jogo. E o time que a gente já havia vencido estava nos ganhando. E no intervalo nós descemos para o vestuário. E o técnico desceu, nada feliz, entrou no escritório dele, fechou a porta, bum! E a gente baixou a cabeça sabendo que a gente ia levar uma bronca. E daqui a pouco ele sai do escritório dele, com o aro na mão e uma bola de basquete na outra mão. Ele falou: senhores, o propósito desse jogo é fazer essa bola entrar nesse aro e prevenir que o outro time faça o mesmo. E nós falamos, né? Óbvio, a gente já sabe disso. Ele falou: eu não sei o que está acontecendo ali, mas vocês têm sido distraídos, vocês não estão concentrando nos básicos desse jogo. Isso precisa mudar. E de fato, qualquer time que esquece os princípios básicos do jogo que ele pratica, acaba perdendo. E a tarefa do técnico é chamar a atenção dos jogadores e dizer: esses são os fundamentais desse jogo, pratique isso e vai bem. Hoje à noite eu estou diante de vocês
E nós compartilhamos esse planeta ainda com 2 bilhões de pessoas que nenhuma vez sequer ouviram o Evangelho de Cristo. 2 bilhões de pessoas espalhadas pelas terras, em nações distantes aqui, que nunca tiveram oportunidade nenhuma vez de ouvir que Cristo morreu pelos seus pecados. Meus queridos, isso não é aceitável. Alguma coisa precisa mudar. Eu creio que nós precisamos lembrar os básicos, os princípios fundamentais de missões, para que isso mude. Então, hoje à noite eu estou diante de ti, eu estou basicamente dizendo isso. Queridos, isso é uma Bíblia. E ali estão as nações, e o propósito da sua vida, e o propósito da minha vida, o propósito desta igreja, é fazer com que esse livro, essa Bíblia, chegue para aquelas nações. Mas isso só vai acontecer se nós seguimos e entendemos e praticamos esses princípios básicos que vêm da palavra do Senhor. Abrem suas Bíblias para o livro de Romanos. Romanos capítulo 15, onde Paulo descreve o seu próprio ministério, onde Paulo incentiva a gente, instrui a gente em como nós podemos praticar esses mesmos princípios. Romanos capítulo 15, vamos começar a nossa leitura em versículo 8 de capítulo 15 de Romanos. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. E para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da misericórdia que está escrito. Repetir, né? Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Quero que vocês entendam hoje à noite que, primeiramente, o propósito de missões é a glória de Deus. Missões existe, tudo existe para a glória de Deus. Todos nós fomos criados, todo mundo, todo o universo foi criado para a glória de Deus. E missões existe para a glória de Deus. E Paulo reconhecia que ele era missionário entre os gentios, para que os gentios pudessem, junto com ele, glorificar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, adorar a Deus. A realidade desse mundo hoje é que ainda há bilhões de pessoas espalhadas pela face da terra que não conhecem Deus. Portanto, não adoram Deus, não glorificam Deus. Pelo contrário, adoram outros deuses que eles fazem com as suas próprias mãos. Adoram árvores, adoram animais, adorem o céu, adorem as estrelas, adorem o mar. Mas não adorem o nosso Deus. Pelo contrário, blasfemam o nosso Deus. E praticam toda espécie de abominações contra o nosso Deus. E não adoram Deus como foram criados para fazer. O John Piper, ele diz, missões existe onde a adoração não existe.
E Deus quer ser adorado entre todos os povos. Então, missões existe para que Deus seja glorificado, para que Deus seja adorado, para que o nome de Deus, para que a fama de Cristo seja espalhados pelas nações e que juntos tenhamos a honra e a glória de glorificar Deus juntos. Missões existe para a glória de Deus. Mas como é que isso acontece? Vira uma página para capítulo 15, versículo 14 de Romanos, onde Paulo continua a sua descrição do seu ministério. Ele diz: eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo aqui nos diz que a glória de Deus é revelada nas nações através da salvação do homem. Se o propósito de missões é a glória de Deus, isso acontece pela transformação, pela salvação do homem. E Paulo diz aqui: eu estou convencido que vocês estão cheios de bondade. Eu não sei o quanto vocês têm estudado o livro de Romanos, mas se você volta alguns capítulos em Romanos, em capítulos 1, 2, 3, 4, 5, você vê Paulo falando toda espécie de desgraça sobre a raça humana. Ele não fala que estamos cheios de bondade, ele fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, que todos nós somos mortos, que o veneno de víboras está nos nossos lábios, que as nossas gargantas são sepulcros abertos com cadáveres apodrecidos. Não é muito bonito a descrição dele do ser humano nesses versículos. Nossos pés e mãos são violentos. Alguma coisa aconteceu entre capítulo 3, 4 e 5 de Romanos e capítulo 15 de Romanos, para ele poder dizer agora que estamos cheios de bondade. O que aconteceu? Jesus aconteceu. Jesus entrou na vida desses homens e mulheres e fez uma transformação tremenda nas suas vidas, ao ponto que eles foram salvos e agora, pelo poder do Espírito Santo nas suas vidas, cheios de bondade. E quando Deus pega o homem morto nos seus pecados e transforma ele para a glória do Senhor, é assim que Deus é glorificado. Uns 15 anos atrás, pouquinho mais de 15 anos atrás, eu fiz uma viagem com meu pai nas comunidades ribeirinhas que ele estava apenas começando a visitar. E nós chegamos numa comunidade que se chama Terra Vermelha. Quando entrei nessa comunidade pela primeira vez, eu fiquei literalmente doente. E eu fui criado numa fazenda e eu já mexi com tudo que você imagina de cheiro. Mas o cheiro dessa comunidade era terrível. Era uma comunidade totalmente suja, imunda. Crianças andando pelos caminhos nuas e defecando em tudo quanto é lugar. Você não imagina a sujeira que tinha ali. Animais entrando nas casas e tudo era sujo, sujo, sujo. E o povo totalmente perverso. As famílias desestruturadas. Pessoas não conhecendo direito quem é pai. E toda espécie de pecado que você consegue imaginar, abertamente sendo praticado. Incesto, tudo que você consegue imaginar, estava rolando livremente naquela comunidade. Os homens constantemente alcoolizados, sem qualquer saneamento na comunidade, sem nenhuma preocupação quanto a isso, viviam praticamente como bichos. Uns 5 anos atrás,
eu tive o privilégio de estar na inauguração da Igreja de Cristo em Terra Vermelha. E viajamos a noite toda no barco, e chegamos de madrugada, então ficamos dormindo no barco, era escuro ainda, né? Mas cedo de manhã, nasceu o sol e começamos a ouvir os barcos e canoas chegando na comunidade, de outras comunidades, pessoas chegando para a festa da inauguração. E naquele dia nós celebramos o culto ao Senhor naquela igreja com quase 200 pessoas. E aquelas mesmas pessoas chegaram ali cantando louvores ao nosso Senhor. A comunidade estava limpa. As casas organizadas, pintadinhas, as famílias estruturadas, cantando louvores ao nosso Senhor. É o Senhor Jesus Cristo que faz essa transformação. É a salvação do homem que faz essa transformação. E é isso que glorifica a Deus. Quando homens e mulheres, crianças estão transformadas pela pregação do Evangelho de Cristo. E podemos ver aqui que é isso que acontece. A salvação acontece através da pregação da palavra. Ele diz: vocês estão cheios de bondade e também cheios de conhecimento. Todo conhecimento veio através da pregação, da instrução da palavra do Senhor. E a instrução da palavra do Senhor que transforma vidas. Eu não tenho, você não tem, nem o missionário tem a capacidade de transformar a vida de ninguém. Mas a palavra do Senhor, usada pelo Espírito Santo de Deus, faz essa transformação para a glória de Deus. E quando o homem salvo pela pregação do Evangelho, através da instrução da palavra do Senhor, ele se torna então apto para admoestar uns aos outros. E então ele começa a praticar a edificação do próprio corpo. E conhecendo a palavra, cada um ajuda o outro a crescer conforme a imagem de Cristo. E as pessoas que outrora estavam longe do Senhor, acabam admoestando e instruindo um ao outro. A glória e a graça de Deus faz com que pecadores se tornem pregadores. É isso que Deus faz. Em janeiro desse ano eu estive de novo ali perto de Terra Vermelha, na Vila Abacaxis, onde eu preguei na formatura da primeira turma do Seminário Flutuante. Um seminário que nós temos para treinar ribeirinhos a serem líderes espirituais nas suas próprias comunidades. E ali no Seminário Flutuante, a gente estava com 4 alunos de Terra Vermelha. 4 homens, e eu acho que tinha uma mulher ali no meio também, que dedicou 3 anos, a cada 3 meses, indo passar 10 dias fora da sua comunidade, longe da sua família, estudando a palavra do Senhor para poder se qualificar a dar continuidade ao trabalho ali. Para poder estar admoestando e edificando as outras pessoas ali. E hoje Terra Vermelha é 90% convertido. Em julho desse ano, os nossos alunos foram para a Terra Vermelha e realizamos o acampamento ali para os jovens, o acampamento Beira Rio ali. Tivemos 185 jovens fazendo o acampamento, conhecendo o Evangelho, crescendo na sua vida cristã, na comunidade de Terra Vermelha. Isso glorifica o nosso Senhor. Deus quer que através da palavra, através da instrução da palavra, o homem seja salvo, que ele seja qualificado para edificar o seu próximo, para que juntos adoram e glorifiquem o Senhor. Esse é o propósito de Deus em missões, esse é o propósito de Deus para essa igreja.
Muitas vezes nós acabamos frequentando a igreja, mas nós não chegamos aqui apenas para assistir um culto, ou até participar do culto, mas nós reunimos aqui, segundo o livro de Hebreus, para estimular uns aos outros ao amor e boas obras. Nós estamos aqui para admoestar, para instruir, para encorajar um ao outro. Vocês estão fazendo isso? Infelizmente, muitas vezes chegamos, entramos, sentamos, levantamos, cantamos, ofertamos, mas nós não investimos na vida um do outro. E nós precisamos um do outro. Porque Deus quer que as nossas vidas também sejam constantemente moldadas e transformadas conforme a imagem de Cristo. Para que nós vivemos para o teu agrado e para a tua glória. O propósito de missões é a glória de Deus. Agora eu gostaria de falar sobre o segundo princípio básico que nós queremos olhar, é que nós precisamos entender o privilégio de missões. Entendemos já o propósito de missões, precisamos entender o privilégio que é missões. Olha o que Paulo diz em versículo 15. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que foi me outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Percebe a linguagem que Paulo usa aqui? Ele reconhecia que missões era resultado da graça de Deus. Ele entendia que missões na sua vida, o privilégio dele ser missionário, foi um resultado da graça de Deus na sua vida. Se você lê as epístolas de Paulo, ele constantemente está repetindo o seu testemunho, como Deus o alcançou com o Evangelho de Cristo. Paulo nunca perdia de vista a grande graça do Senhor, para ele poder dizer: eu, maior dos pecadores, fui salvo pela graça de Deus. Então o fato que nós somos salvos é resultado da graça de Deus. Mas para poder ser, além de ser salvo, poder também ser missionário, Paulo ficava assim: isso é demais. Isso é graça superabundante, é graça em cima de graça. Nós precisamos entender que ser missionário, se envolver na obra missionária, é o resultado da graça de Deus em nossas vidas. Porque missões é ter o privilégio de representar a glória de Deus entre as nações. Representar o Deus criador desse universo entre as nações é um grande privilégio. E Paulo diz aqui, de eu poder ter o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus no meio dos gentios, que privilégio! Que privilégio é esse que eu tenho? E ele diz, através desse ministério, eu estou representando Deus e assim recrutando adoradores a Deus. Ele diz, assim através desse ministério, a oferta deles, a adoração deles é recebido porque eles têm sido transformados para a glória de Deus. Eles têm sido mudados para a glória de Deus. E eu tive o privilégio de participar nisso. E ele diz, isso é um grande privilégio. Agora a pergunta que eu tenho para vocês hoje à noite é essa: será que você considera, será que você identifique missões como privilégio?
infelizmente, muitas vezes, pessoas olham para missões, olham para a obra missionária como se fosse um castigo. E pessoas oram: "Oh Senhor, eu faço qualquer coisa, por favor, não me mande para a África. Ou não me mande para o campo, eu faço qualquer coisa. Dou até 11%, mas não me manda para a África." Será que nós entendemos missões como um privilégio? Eu trabalho com muitos jovens e adolescentes nos nossos acampamentos e até no nosso instituto. O que acontece é que jovens vêm para as nossas escolas, jovens vêm para os nossos acampamentos e a nossa mensagem não muda muito. A gente procura infeccioná-los com uma paixão por missões. E esses jovens voltam para suas famílias e eles dizem: "Pai, mãe, eu soube de povos que não conhecem Jesus e está precisando gente para ir e eu sinto que Deus está me chamando para ir levar o Evangelho de Cristo para comunidades ribeirinhas, para povo indígena, para a África, para a Índia, para o mundo muçulmano. Oh, pai, mãe, eu quero ir para o campo, eu quero me preparar, treinar para ir para o campo missionário e servir o Senhor ali." Estão super empolgados, estão super animados. E os pais chegam com um balde de água fria e dizem: "Missões? Você? Você não. Missões é para o filho do pastor talvez, mas meu filho não. Você vai fazer uma faculdade, você vai ter um bom emprego, você vai me dar netos, você vai morar pertinho de casa, e você vai cuidar de mim na minha velhice. E se você for para o campo, quem vai fazer tudo isso? Você vai morar longe daqui, levar os meus netos longe daqui? Você não." Infelizmente, muitas vezes esses jovens desanimam e acabam indo fazer as suas faculdades, acabam indo tendo seus bons empregos e acabam abandonando a igreja. E esses mesmos pais chegam comigo depois e dizem: "Pastor, o que eu faço? O meu filho está andando longe do Senhor. Ele estava tão animado com as coisas de Deus, mas onde ele não quer saber da igreja." E infelizmente isso acontece porque os filhos veem a hipocrisia dos próprios pais. E os pais que da boca para fora dizem: "Nós somos dedicados ao serviço do Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas." Mas quando o filho queria se disponibilizar para ir para o campo, não era verdade. Imagine esse mesmo filho chegando contigo e dizendo: "Pai, mãe, você não acredita. Acabei de receber uma ligação da Dilma. Dilma me ligou e ela me apontou: eu vou ser embaixador do Brasil para a África do Sul. Eu fui apontado, eu estou viajando nos próximos meses, eu vou morar na África do Sul e eu vou ser embaixador do Brasil." Se o seu filho chegar com essa notícia, sabe qual é a sua resposta? "Você, meu filho, embaixador para a África do Sul do Brasil? Dilma ligou para você? Que coisa!" Você ligava para os seus pais: "Você não acredita o que seu neto vai fazer." Você ligava para o seu sogro dizendo: "Você achava que meus filhos não iam dar em nada, olha, meu filho vai ser embaixador." Você ligava para os vizinhos, você ligava para os amigos, você ligava para os inimigos, dizendo: "Meu filho
vai ser embaixador para a África do Sul, representando o Brasil. Sabe por quê? E o embaixador do Brasil para a África do Sul, os seus netos vão viver tão longe quantos. Mas o embaixador do Brasil para a África do Sul, ele ganha muito dinheiro. E ele tem uma vida confortável, seguro. E ele tem status nesse mundo. Enquanto o missionário, ele não ganha muito dinheiro, não tem muito status e não tem conforto. E a razão que nós não contamos como privilégio ir para missões é porque nós temos sido distraídos. Temos sido distraídos pela fascinação da riqueza. Nós temos sido distraídos pelo nosso próprio conforto. Meus queridos, é uma demoção ser um embaixador de um paizinho como o Brasil, em comparação de ser um missionário do Deus Criador desse universo. Nós precisamos entender que não há privilégio maior do que servir o nosso Deus, representar o nosso Deus diante das nações. Não há maior privilégio. Qualquer outra coisa além disso é uma demoção. Maior privilégio que existe na face dessa terra é colaborar, é participar, é fazer com que o nome do nosso Deus é adorado entre as nações. Fazer com que a fama de Cristo é conhecido entre as nações. E as nossas vidas precisam ser dedicadas a isso. E nós precisamos considerar maior privilégio da vida poder participar disso de qualquer forma, indo, contribuindo, orando. Tudo isso é privilégio, é honra, não é fardo, não é castigo, é privilégio. E enquanto continuamos identificando missões como fardo e castigo, 2 bilhões de pessoas vão continuar sem Cristo. Mas quando começamos a identificar missões como o maior privilégio para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a gente contribuir, para a gente orar, para a gente enviar, para a gente ir. Quando começamos a considerar isso como o maior privilégio, nós vamos ver progresso em missões. Quando foi a última vez que você orou assim? Deus, levanta da minha família um missionário. Levanta meu filho, minha filha para a obra do Senhor. Um belo dia eu tive que pedir a mão da Sandra em casamento. Estava tremendo nas bases um pouquinho. Sabia que eu ia para o campo, então pedi a mão deles, sabiam que eu ia para o campo. Sabe o que eles falaram para mim? Falaram, Gary, você é a resposta de oração. Falaram, quando nós casamos, começamos a orar que Deus pudesse levantar um dos nossos filhos. Antes de ter filhos, começamos a orar, Deus levante pelo menos um dos nossos filhos para ir para o campo missionário. Sandra é caçula de 5. E os outros 4 não foram. Então, Gary, você é a resposta de oração em nossas vidas. Leva a nossa filha. Não foi fácil, não. Uma coisa é orar, outra coisa é liberar, né? Eu lembro até hoje o dia que estávamos no aeroporto. A Michelle com 5 meses de idade, naquela época, eu pegando ela do braço da avó, dizendo, a próxima vez que você vai ver essa menina, ela vai ter 4 anos de idade. Não foi fácil isso, não.
mas foi resposta de oração deles. A minha pergunta para vocês: vocês estão orando assim? Orando pelas suas famílias, seus netos, as suas próprias vidas dessa forma? Precisamos entender que missões é um privilégio. Terceiro princípio básico que eu gostaria de destacar para vocês hoje à noite é: vamos considerar o que eu chamo o poder para missões. Olha o que Paulo diz aqui em versículo 17. Ele diz: eu tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvalações até Lício, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Percebemos que o poder para missões vem do Senhor. Toda a glória para missões, de missões, pertence ao Senhor. Porque toda obra é feita através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele diz: eu não vou falar sobre nada que eu tenho feito, a não ser aquilo que Cristo fez através de mim, por meu intermédio. E o Espírito Santo produziu obras e palavras e sinais e prodígios, que foi usado por Deus para trazer o povo para o Senhor. E muitas vezes pessoas olham para si mesmo e dizem: eu, missionário? Eu não. Não é porque eles não estão disponíveis para ir, mas eles simplesmente se acham desqualificados. O que eu tenho para oferecer no campo missionário? O que eu posso fazer? Eu não tenho habilidades, não tenho muito talento, tenho vergonha de falar, eu sou atrapalhado, sei lá o que, não sou muito inteligente. E nós temos muitas desculpas dizendo que não, eu não sou qualificado. Quem sou eu para ir para o campo missionário? E a gente acha que o campo missionário é para o super-herói. Mas eu estou aqui para lhe dizer que eu estou no campo missionário há algum tempo e até agora nunca encontrei super-homem aí. A obra missionária é feita por pessoas normais, comuns, atrapalhados, um pouquinho burro, um pouquinho doido, que estão disponíveis para a obra do Senhor. Quero que vocês entendam. Deus não é como o técnico de esporte futebol clube, desesperadamente procurando talentos. Isso é uma piada, você pode rir, né? Eu não sei quem ganhou o jogo hoje, ninguém sabe, né? É só crente aqui. Deus não está preocupado em achar craque. Deus não está olhando aqui e dizendo: eu preciso de alguém muito habilidoso, muito talentoso, alguém que faça tudo. Deus não está procurando pessoas aqui, não existem pessoas assim. Ou existem bem poucos. Deus está procurando homens e mulheres dispostos. Homens e mulheres dispostos a chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estou aqui. Eu sei que não estou trazendo muita coisa comigo, mas eu estou aqui à disposição. Me use como quiser, aonde quiser, quando quiser. Eu estou aqui à disposição e eu vou começar a trabalhar
no que está diante de mim e o Senhor vai ter que me capacitar. Talvez o melhor exemplo disso que eu tenho é meu próprio pai. Meu pai foi criado numa fazenda de gado leiteiro. Para você ter uma ideia, eu também fui criado nessa mesma fazenda depois de um tempo. A cidade onde eu estudei tem uma população de 799 pessoas. E eu morava no interior desse grande metrópole. E a cidade já ficou grande no meu tempo, né? No tempo do meu pai, não sei quantos habitantes tinha ali. Ele foi criado, ele era um caboclo, tá? E ele sentiu o desejo de ir para o campo missionário. Sabia que queria dedicar sua vida para levar o evangelho para um povo que não conhecia. Ele sabia que ele precisava preparar no seminário. Então ele foi para um seminário para se preparar. E ele chegou lá, norte de Canadá, no seu seminário. E a primeira matéria, ele tinha uma exigência. Ele tinha que dar um testemunho de 1 minuto de como ele tinha conhecido Cristo Jesus. E ele falava que 1 minuto era 59 segundos a mais do que ele precisava. Ele não conseguia falar. Ele levantou diante da sua turma ali, e no seminário lá ele tinha que usar paletó e gravata na aula, naqueles dias, e ele diz, ele tinha o paletó, tinha a camisa, tinha uma camiseta debaixo da camisa, e suor pingava da sua gravata. Ele estava tão nervoso de ter que falar em público que ele levantou diante da turma, falou, bom dia, eu sou Ricardo, e ele travou. Não conseguia falar mais nada. E teve que voltar a sentar, saiu da sala envergonhado. E ele falou com o Senhor, Senhor, se eu vou ser missionário, o Senhor vai ter que dar um jeito. Eu vou ter que falar de Jesus para pessoas, eu não consigo nem falar para os meus colegas como o Senhor me alcançou. O Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Eu estou aqui para lhe dizer que Deus fez. Agora nós temos outro problema, a gente não consegue fazê-lo calar. Ele como começa a pregar, é como nem o filho, prega, nunca para, né? Deus faz essas obras, Deus não precisa dos seus talentos, Ele não precisa do seu poder. Ele é o dono de todo o poder, o dono de todos os dons, o dono de todos os talentos. Ele está procurando a sua disponibilidade, a sua vida no altar, para dizer, eis-me aqui, me use onde o Senhor quiser. Não preocupa se você não tem muita capacidade. Preocupa se você não tiver disponibilidade. O último princípio básico que eu gostaria de falar aqui hoje à noite. Eu chamo isso a prioridade de missões. Paulo diz aqui, versículo 20, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Queridos, a prioridade de missões, acima de tudo, é anunciar o Evangelho de Cristo. Precisamos estar anunciando o Evangelho de Cristo para os que estão perto, aqui perto de nós, e para aqueles que estão longe de nós. Precisamos anunciar o Evangelho de Cristo de uma forma clara, de uma forma completa,
para que as pessoas possam entender. Precisamos lembrar que é o anúncio do Evangelho de Cristo, a pregação da palavra de Deus que transforma vidas. E onde nós vamos, nós encontramos pessoas com muitos problemas. Problemas sociais, problemas físicos, problemas sociológicos e N problemas educacionais e políticos e afim, enfim. Muitos problemas encontramos e trabalhamos pelo amor que nós temos por eles para poder melhorar a sua vida. Furamos poços artesianos, nós tentamos melhorar a dieta deles com hortas e ensinando algumas técnicas para eles poderem colher e plantar e melhorar suas vidas. Não queremos ignorar essas necessidades. Com certeza nós queremos educá-los para que eles possam ler. Todos esses trabalhos são importantes. Queremos levar medicinas e remédios e médicos e dentistas para que eles possam ser tratados e viver uma vida melhor, viver mais tempo. Mas não podemos ser distraídos por essas coisas. A prioridade de missões é a pregação do Evangelho. Porque é a pregação que transforma as suas vidas. E não adianta muita coisa a gente prolongar a vida de alguém por 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, ou 100 anos. Se no final dessa vida prolongada, ele passa uma eternidade longe do Senhor. A nossa prioridade em missões tem que ser o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. E não podemos ser distraídos pelos esses problemas menores. Porque o problema maior que existe nesse mundo é um problema espiritual. Que pessoas são mortas nos seus pecados e precisam de vida eterna. Essa é a prioridade de missões. De anunciar o Evangelho. Mas a segunda prioridade de missões, além de anunciar o Evangelho, é avançar o Evangelho. Fazer com que o Evangelho chegue aonde não tem chegado. Paulo diz, esse é o que eu me esforço para fazer. Não de pregar Cristo onde ele já é conhecido, mas fazer com que os que nunca ouviram, possam ouvir. Aqueles que nada compreendem, possam entender. E nesse mundo há tanta confusão espiritual. Pessoas adorando paus, que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. E nós precisamos fazer com que o Evangelho chegue lá. E a nossa prioridade em missões tem que ser avançar o Evangelho para lugares onde não há acesso ao Evangelho de Cristo. Aqui em Recife tem muitos problemas, tem muitas pessoas que precisam conhecer Cristo, tem muitos grupos que não têm acesso ao Evangelho. E nós precisamos trabalhar com tudo que nós temos. Eu quero encorajar vocês a darem as suas vidas e arregaçarem as mangas e trabalhem nessa obra para alcançar as pessoas ao nosso redor. Mas eu estou aqui para lhe dizer que aqui em Recife tem centenas, se não milhares de igrejas, onde pessoas podem achar o Evangelho de Cristo. Mas em muitas nações, centenas de nações, não há nenhuma presença evangélica. Não há nenhuma oportunidade as pessoas ouvirem o Evangelho. Não tem uma palavra da Bíblia traduzida na sua língua. Não tem quem pregue para eles. Não tem ninguém lá. Nascem, vivem, morrem sem uma vez sequer ouvir o nome de Jesus. E a nossa prioridade precisa fazer com que o Evangelho avance até lá.
e até agora não tem avançado até ali, porque é longe daqui, é difícil chegar lá, é caro chegar lá, é perigoso chegar lá, é desconfortável chegar lá, envolve sofrimento chegar lá, envolve sacrifício chegar lá. E nós não estamos dispostos a sofrer, a sacrificar, para que cheguem lá. Mas, queridos, isso precisa ser a nossa prioridade. Nós precisamos entender que a prioridade é essa. E nós precisamos, filhos e filhas, e netos e netas, que estão dispostos a derramar o seu sangue na terra muçulmana, para que esses povos possam ver o amor de Cristo e ser convencido que aquilo que nós temos é melhor do que aquilo que eles adoram em ignorância. Os muçulmanos não creem em nosso Deus, porque nós não estamos nem um pouquinho dispostos a sacrificar as nossas vidas para o nosso Deus. E eles estão. Eles precisam ver em nós o nosso amor, a nossa preocupação e a nossa disposição a sofrer e morrer para que o Evangelho avance até lá.